Logo após o apóstolo Paulo orientar Tito acerca da conduta do obreiro, ele fala sobre os falsos mestres e suas falsas doutrinas. Ele diz assim: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados ou insubmissos, falam coisas sem sentido, enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Já naquele tempo, o apóstolo Paulo diz que existem muitos falsos mestres, especialmente os da circuncisão. O que é da circuncisão? Os que estavam presos na primeira aliança, isso é, no Antigo Testamento, e que depois ele vai falar: olha, repreenda essas pessoas para que eles não se ocupem com as fábulas judaicas. E o que são essas fábulas judaicas, a não ser a tradição a qual Jesus Cristo fala em Mateus 15, verso 3, o seguinte: porque vocês também transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Essa tradição é o que fazia com que Jesus chamava o tempo todo aqueles fariseus de hipócritas. E aí muitos fariseus se converteram, e muitos deles, como você pode constatar em Atos 15, por exemplo, eles ainda estavam apegados à circuncisão. Eles queriam que as pessoas seguissem literalmente a lei de Moisés na nova aliança, em todos os seus preceitos, mesmo aquelas ordenanças que Jesus cumpriu lá na cruz do Calvário. Você pode constatar isso em Efésios capítulo 2, versos 14, 15 e 16, que diz: porque ele, Jesus, é a nossa paz. De dois povos, que são judeus e gentios, ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. O que era a barreira entre judeus e gentios? Ele vai explicar no verso 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, uma nova humanidade. Isso é, a igreja, ela é composta por judeus convertidos e gentios convertidos a Cristo, fazendo a paz. E reconciliar-se ambos, judeus e gentios, com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre as fábulas judaicas, sobre os muitos falsos mestres, especialmente os da circuncisão, são aqueles que estavam querendo colocar sobre a igreja a carga da lei que não existe mais após a cruz de Cristo. Então, por exemplo, eles queriam que os crentes se circuncidassem para agradar a Deus. Ora, hoje nós temos um coração circuncidado, e é isso que Deus quer e sempre quis. Lá no início ele fala, por meio de Moisés, em Deuteronômio 10, verso 16, portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Percebe? Quando Paulo fala aqui em Tito capítulo 1, verso 10, que existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, isso é, são teimosos. Eles pregavam uma circuncisão da carne, mas eles não tinham coração circuncidados na nova aliança. E aí ele vai falar que essas pessoas são faladores, falam coisas sem sentido, enganam os outros. E aí Paulo fala uma coisa séria com Tito: é necessário fazer com que eles se calem, porque eles estão pervertendo casas inteiras, eles estão ensinando coisas que não devem. Ora, a intenção deles é vergonhosa. Eles não estão ensinando a circuncisão simplesmente porque eles creem, mas é porque eles têm torpe ganância, eles querem tirar proveito de vocês. Então Paulo faz uma citação que é atribuída a Epimênides.
ele diz que um dos profetas cretenses disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Paulo diz: esse testemunho é verdadeiro. Não importa quem disse, importa que isso é verdade. E então Paulo continua. Lembra que Paulo falou: olha, é necessário fazer com que se calem. Agora ele diz: portanto, repreenda-os severamente, não para destruir eles, mas para que eles sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas. Muitas vezes a igreja hoje não para pensar isso, mas eles estão ocupados também com muitas fábulas judaicas, estão mais apegados a muitos livros apócrifos do que a própria palavra de Deus. Quando Paulo vai falar sobre a questão de que eles estão apegados às fábulas judaicas, nós vemos isso hoje, um reflexo na igreja de muitas pessoas que estão fazendo a mesma coisa, pervertendo, ensinando coisas que não convêm, mas com o intuito apenas de ganhar dinheiro dos irmãos, trazendo supostas revelações que, no fundo, são as antigas heresias. Então, Paulo conclui dizendo que essas pessoas muitas vezes afirmam que conhecem a Deus, que têm intimidade com Deus, mas negam por meio do que eles fazem. Suas obras não condizem com aquilo que a palavra de Deus ensina de verdade. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. O que Paulo está dizendo, Tito? Repreenda essas pessoas para que eles sejam sadios, porque eles estão doentes espiritualmente. Eles estão ensinando, mas na verdade eles não têm conteúdo de Deus para passar. Então eles estão pervertendo pessoas, falando coisas que não fazem o menor sentido, enganando as pessoas por pura ganância. Repreenda, mas para que eles sejam sadios. Porque por enquanto eles estão reprovados para qualquer boa obra, não podem fazer nada que seja útil na obra de Deus. Nada que eles dizem edificam. Portanto, eles precisam ser severamente repreendidos para que eles venham ter uma oportunidade de se arrependerem e serem então frutíferos para Deus. Que nós venhamos observar esse pequeno devocional com amor e estar atentos também, porque ainda existem muitos falsos mestres na mesma situação que havia naquela época, principalmente os da circuncisão.